Aleluia. Dois, testando o som. Muito boa tarde a todos, prezados e amados, queridos irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Saudações de paz do seu irmão em Cristo Jesus, Diego. Estamos iniciando mais uma vez o trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina, bem no coração da cidade. E você é o nosso convidado especial a estar conosco. A intenção e o intuito desse trabalho é simplesmente apresentar Jesus a cada um de vocês. E o nome dele ser glorificado nessa hora. Está aqui juntamente comigo o nosso amigo que nos acompanha também, o missionário capelão Wellington Henrique. Está regressando da viagem do Chile. Ele vai testemunhar algumas coisas que assim aconteceu na viagem. Com a glória de Deus. E eu louvo a Deus por tudo que Ele tem feito em favor de nossas vidas. Reconhecendo que nós somos meros pecadores e carecemos de uma forma sedenta da sua graça e da sua misericórdia. E eu louvo a Deus por Ele dar o privilégio de a gente ter a palavra dEle aqui na tradução da nossa língua. Porque nós sabemos que há muitos continentes, muitas nações, povos, que ainda não têm a Bíblia traduzida no seu idioma. Então nós temos que se sentir muito grato, muito feliz por Deus acabar privilegiando a gente de ter a Bíblia Sagrada traduzida em nossa língua. Então neste momento eu gostaria também de fazer uma pequena oração. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que nessa hora bendita, Pai, o Senhor se faz presente, através do seu Espírito, que o Senhor possa pacificar esse ambiente, repousar a sua paz dentro dos nossos corações, que nós possamos sentir a alegria, o gozo e o prazer do teu Espírito, e que o seu Espírito possa encaminhar esse sermão, essa mensagem, e que possa ter um alvo, uma direção aos corações das pessoas, Pai. Jesus, cura, liberta, salva, resgata, renova, derrama um milagre sobre tal vida, Pai. E que o teu nome seja glorificado, desde agora para todo sempre. Amém, Jesus. Querido, eu estou com a Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, versículo de número 17 e adiante. E diz assim, o discurso de Paulo aos anciões da igreja de Éfeso. Então Paulo ele vai discursar, ele vai transmitir algo àquele público da igreja de Éfeso. E diz assim no versículo de número 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então esses anciãos, ele está sabendo de algo a respeito da vida de Paulo. E Paulo continua, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram. Então Paulo ele começa a dizer que ele passou por muitas coisas quando se trata de servir ao Senhor Jesus. O cristão, a pessoa que serve o Senhor Jesus,
ele passa por situações inusitadas, por diversas vezes, aonde isso se torna de fato notório, aonde existe pessoas que estão contemplando, testemunhas oculares. Aqui no caso de Paulo, a igreja, os responsáveis por ela, os anciãos, eles estavam sabendo a respeito de tudo que Paulo estava enfrentando. Mas aqui Paulo, ele começa o seu discurso falando desta exata forma. As perseguições que o assolavam. E a grande novidade era o seu próprio povo, os judeus, que estava perseguindo ele. E talvez isso fez que ele derramasse, de fato, as suas lágrimas. De fato, ele chorou diante da presença de Jesus. Aleluias. O cristão, ele passa por diversas dificuldades. Dificuldades estas que muitas das vezes nos faz chorar. A gente fica entristecido, a gente se entristece, mas a gente tem a quem recorrer. A gente tem um Senhor que é por nós. E eu quero convidar você, eu quero abrir um convite todo especial. Jesus, ele quer ser o seu Senhor. Jesus quer que você venha compartilhar sua vida com ele. Jesus, ele quer que você relate aos ouvidos dele o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Será que acaba se assemelhando o que Paulo está enfrentando? Será que se assemelha a sua vida com a de Paulo? Será que você está sofrendo uma perseguição, está sendo perseguido? Está sendo assolado? Será que alguém tem se levantado contra você? Alguém tem sujado o seu nome, a sua reputação? Alguém tem feito você derramar as lágrimas? Tem feito você chorar amargamente? Mas diante de todas essas circunstâncias, existe Jesus. Jesus se faz presente. E muitas das vezes nós não compreendemos o trabalhar e o agir de Deus. Nós até questionamos algo. E eu questionei algo também a respeito de minha vida. Quando eu trabalhava numa tal empresa e chegou a rescisão do contrato. Eu discordei, não concordei, chorei. Porque a intenção não era sair. Era dar continuidade ao serviço, ao trabalho. Aquilo... Houve uma grande preocupação. Fiquei bastante preocupado. E muitas das vezes a gente sai sem ter uma direção exata. E a gente não compreende o porquê. A gente começa a rever as coisas que aconteceu no decorrer do tempo. Para tentar identificar onde nós falhamos, aonde nós erramos. Aonde nós deixamos a desejar, aonde a gente não conseguiu alcançar, quem sabe, supostamente uma meta. Por que não foi realizado um bom trabalho prestado, um bom serviço? E eu me questionava.
e as lágrimas não paravam de verter o rosto. Passou muito tempo, eu compreendi. Hoje eu entendo o porquê daquela rescisão. Porque se não tivesse acontecido aquilo, eu não estaria hoje estudando numa faculdade. Eu não teria essa oportunidade de estar ali. Porque o serviço exigia um tempo. E esse tempo eu não conseguia associar no estudo. Então tudo que acontece na nossa vida, que muitas das vezes faz a gente derramar as lágrimas, é uma experiência, uma lição e uma aprendizagem para nós. Só que nós se desesperamos, nós choramos, lamentamos, indagamos, questionamos. E aqui Paulo agora está sendo perseguido pelo povo de sua própria nação, a qual outra hora defendia com unhas e dentes. Só pelo fato de uma escolha. Ele decidiu crer nesse Jesus. E provocou toda essa repercussão sobre a vida dele. Agora ele está sendo atormentado por essas perseguições por conta de uma escolha. Existem escolhas na nossa vida que muitas das vezes podem lhe causar perturbações. Mas no caso de Paulo, era num bom sentido. E muitas vezes nós escolhemos coisas que causam perturbações a nós. Nós compramos algo que possa ser contra nós. Uma das coisas que se destaca aqui é a humildade de Paulo. Primeira coisa, ele estava servindo ao Senhor e com humildade. Ele não tinha o espírito de soberbo. Ele não era soberbo. E ele estava servindo o Senhor. Ele estava trabalhando na obra de Deus. E não tem coisa melhor do que trabalhar na obra de Deus. Não tem coisa melhor do que ser útil. A coisa mais triste na vida é quando vem um complexo de inferioridade, quando muitas das vezes a gente se acha inútil. A coisa mais triste é você olhar e se sentir um inútil. Mas para Jesus você é útil. Mesmo talvez você pensando um oposto, o contrário. E o que mais tem é serviço na obra de Deus. A ponto de um dos evangelhos citar, para orar ao Senhor da seara, para que envie cefeiros para a sua obra. Há uma carência muito grande de pessoas a serviço da obra de Deus. Olha esse mundo, olha quantas pessoas estão aqui, se agregam aqui. Precisa de ter pessoas para orar, para interceder, para levar a palavra de Deus, para falar um pouco de Jesus. Há uma carência muito grande, mas com sinceridade, com humildade, como Paulo. E o que faz a pessoa ser humilde? É o Espírito Santo de Deus que rege a vida dela. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela é humilde. Ela é simples. A simplicidade. E se tem uma coisa mais encantadora, é você se comparar com uma pessoa simples e humilde. Aleluia.
Então, aqui diz, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus lhe sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas. Olha o que Paulo fazia. O Paulo está dizendo aqui que ele anunciava o Evangelho, ele ensinava publicamente. No meio do público, no meio das pessoas, Paulo estava falando desse Jesus. Depois disso, ele partia para as casas, falava de Jesus para as famílias. Mesmo ele passando por muitas dificuldades, mesmo ele enfrentando tais perseguições e tentações, mas ele nunca deixou de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. É um grande exemplo. E nós devemos tomar esse exemplo ministerialmente. Por mais que o mundo possa estar um caos, por mais que a nossa vida possa estar totalmente revirada, mas isto não significa que eu e você devemos parar. E uma das coisas que talvez fez a maior diferença no ministério de Paulo nesse exato momento foi ele servir ao Senhor. Ele não deixou de servir o Senhor. Ele não deixou de olhar para Jesus. Ele não deixou de acreditar nas promessas de Deus sobre a vida dele. Ele sabia quem ele de fato era. Ele sabia quem o chamou. Ele sabia da sua responsabilidade no reino de Deus. E ele sabia a diferença que ele poderia fazer neste contexto que ele vivia. Ele ensinava publicamente, ele abordava as pessoas estavam ouvindo, as pessoas ouviam ele falar acerca deste Cristo, um Cristo que veio, se materializou num ser humano, veio para trazer instruções, veio para nos ensinar tudo a respeito sobre o reino dos céus. Tivemos essa oportunidade de salvação. Essa salvação alcançou os homens. Houve o senso da graça do Senhor de trazer o seu Filho a este mundo, de introduzir neste mundo, um mundo que foi contaminado e sujado pelo pecado. Um mundo que outra hora estava perdido e sem solução. Mas a Bíblia diz que raiou a luz neste mundo. E o povo e as pessoas estavam sentadas em trevas, viu uma grande luz. E essa luz é Cristo. Agora Paulo tem toda a autonomia e autoridade. Ele teve suas experiências notórias com Jesus. Agora ele está compartilhando essas experiências com o público, com as pessoas da cidade. E está tendo uma certa divergência, porque pessoas estavam inculcadas nas suas tradições. Pessoas serviam a outros deuses. Pessoas defendiam a sua própria fé, a sua crença, uma suposta divindade, que quem sabe era uma tradição da família. E agora isso está sendo desmantelado, está sendo desconstruído com a mensagem, o sermão de Paulo,
a respeito deste Cristo. Um Cristo ressurreto. A ponto de as pessoas oferecerem os seus lares para que este homem de Deus entrasse. E você tem oferecido a sua casa para que Jesus entre nela, para que Jesus habite o seu coração, e você ser a Bíblia que vai introduzir na sua casa, onde você vai testemunhar das maravilhas e das grandezas de Deus para os seus familiares. Está certo que nós vivemos em um tempo onde as coisas de Deus já não são bem-vindas. Aonde as pessoas já têm na sua mente algo reformulado. Só que você pode fazer a diferença. A partir do momento que você leva as Escrituras para dentro da sua casa. É a mesma coisa que você levar Jesus consigo para dentro do seu lar. Isso pode mudar as opiniões. A pessoa pode fazer uma comparação. Eu não vejo na história dos homens um homem que foi capaz de dar a sua vida e resgatar milhões de pessoas com apenas um ato heróico como o de Cristo. Eu vejo muitas vezes os filmes de Hollywood mostrando sempre um herói, e aquele herói vai salvar a humanidade. Isso atrai a atenção de muitas pessoas a ponto de encher os cinemas e estourar as bilheterias. Mas se você for ver bem, é uma coisa que se assemelha à história de Cristo. Ele vindo como um herói e resgatando este mundo das trevas. Aleluias. Testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, o discurso dele era direcionado aos judeus e aos gregos. E o que ele estava falando? Ele estava testemunhando da sua conversão. E a Bíblia apresenta a conversão de Paulo, apresenta. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai falar da conversão de Saulo para Paulo. Ele pede cartas aos magistrados, aos doutores da lei, às autoridades de Israel. E eles concedem para ele a carta, dando a permissão para ele prender essa suposta seita de Jesus. E ele vai em busca desses tais seguidores. Ele tem um conhecimento, chega a ele, que é uma concentração de fé em Damasco. Chega notícias de milagre, porque está repercutindo por toda aquela parte. A igreja de Jesus se multiplicava e crescia. Os homens estavam anunciando esse Cristo que hoje eu vos anuncio. E Jesus é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. E aqueles homens estavam fazendo prodígio, milagres, autoridade divina sob o nome de Jesus. Agora esse Paulo, cheio de rancor e raiva e ódio, ele vai em busca desses seguidores. Esses imigraram para Damasco, porque em Israel se dispersou uma grande perseguição com os cristãos após a crucificação de Cristo. E agora esse grupo, eles pegam e eles acabam se dispersando
Mas isso é tudo um projeto e um plano de Deus, para que o Evangelho corresse todas as nações. E você vai ver na obra, na missão, no Mago Dei de Deus, o que você vai ver na grande comissão? Você vai ver no capítulo 24 de Mateus que esse Evangelho, quando ele foi anunciado, pregado em todas as partes do mundo, aí virá o fim. E a gente é apenas uma pecinha desse tabuleiro. Aleluias. Agora Paulo, ele prepara a sua equipe. Prepara os animais de carga. Naquele tempo não tinha carro, como hoje tem até carro elétrico. Daqui a alguns dias tem carro voando aí. E ele parte a Damasco. Diz que ele chegando próximo da cidade, ele foi surpreendido por uma forte luz que veio do céu. Uma luz reluzente. E ele percebeu aquela luz. E quando ele olhou diretamente, fixamente para aquela luz, ele ficou cego. E daquela luz saiu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Imediatamente, ele assustado, ele disse: quem é, Senhor? Ele falou, aquela voz que saiu daquela luz falava para ele, direcionado para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Tudo aquilo que Paulo se assegurava, tudo aquilo que Paulo construiu ao longo da sua jornada, da sua vida, tudo caiu por terra naquele instante. Ele não tinha mais o que se assegurar, o que se apegar. Literalmente, aquela voz, aquele Cristo que se direcionou para ele, desmontou ele completamente. Quebrou com todas as suas estruturas. O pensamento dele foi desarticulado naquele instante. Porque o pensamento dele era prender os cristãos, era perseguir o povo de Deus. Agora, aquele pensamento já se foi. Agora ele está no chão, com o rosto em terra. Ele não consegue sair daquela situação. Os homens que acompanhavam ele levantaram ele e foram guiando ele pelas mãos para entrar na cidade. A ponto de Deus falar com um certo homem, Ananias. Deus se direciona a um dos seus servos que habitava Damasco, que morava, residia em Damasco. Um homem de Deus. Já alertando ele que estava na cidade um homem chamado Saulo de Tarso. Aquele homem fica abismado, amedrontado, porque ele sabia da reputação deste homem. Ele sabia o que esse homem estava fazendo com a igreja de Jesus e com o seu povo. A ponto de ele indagar aquela voz divina e falar para o Senhor, falar: Senhor, este homem persegue a sua igreja. Este homem prende os cristãos. Este homem tortura os cristãos. Esse homem faz eles negarem o seu nome. E dá até mesmo voto para matar. A resposta divina para Ananias falou: vá, este homem para mim é um vaso especial. Eu vou mostrar para ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então esse sofrimento que Paulo está sofrendo aqui na frente, em Atos, capítulo de número 20, nada mais é do que ele sofreu. Deus está mostrando para ele o quanto ele vai padecer pelo nome dele. O perseguidor vai ser perseguido, ele vai sentir na pele o que é ser perseguido. A justiça de Deus, ela chega no momento exato.
Deus estava preparando Paulo, como Ele prepara eu e prepara você. Às vezes nós passamos por certas coisas na nossa vida que nós não compreendemos, mas isso é o preparo de Deus para a nossa vida. Ele está nos lapidando, nos modelando, para que a gente possa chegar à estatura de varão perfeito diante da presença dEle. Mas diante de tudo isso, ele não parou de ensinar, ele não parou de anunciar Jesus pelas casas, ele não parou de testificar tanto para os judeus como os gregos. E agora eis que ligado, eu pelo Espírito, vou para Jerusalém. Então quer dizer, Paulo estava em Efésios, agora a direção, a meta é Jerusalém. Ele pega e testemunha diante desses povos, ele fala do que ele estava passando, vivenciando, só que agora ele diz que ele está ligado pelo Espírito. Vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ele não sabia o que estava para acontecer com ele, o que ia aguardar. E assim a gente não sabe as coisas que estão para acontecer. Mas ele está desempenhando um serviço. E por que hoje muitas pessoas não estão desempenhando esse trabalho? São pessoas que são chamadas, são pessoas que Deus chamou, porque não resistiram às perseguições e às tentações. E porque não resistiram, Paulo lhe resistiu porque Jesus falou para ele abertamente: eu vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Você acha que Paulo não conhecia muito bem Jesus? Eu acredito que sim. Ele conhecia muito bem Jesus. Porque se ele não conhecesse Jesus, ele tinha abandonado. Só existe uma forma de nós conhecer Jesus: quando nós começamos a meditar neste livro. Esse livro fala a respeito dele. Este livro que está em minhas mãos fala a respeito deste Cristo. Esse livro pode nos conduzir à vida eterna, ao lado do Senhor Jesus. É o livro que vai falar com maior propriedade, com maior precisão a respeito de Cristo. Homens viveram essa experiência e estão relatando acerca dela. E você vê que Paulo estava aqui em Éfeso, cumprindo essa missão de falar de Jesus, contar o seu testemunho. Ele estava testemunhando da sua experiência com Deus. E você está testemunhando da sua experiência que você teve com Cristo? Ah, não, eu não estou testemunhando. Então você não teve. Você vê que isso trouxe um certo impacto para a vida dele. A experiência que ele teve com Cristo causou um impacto na vida dele, a ponto de transformá-lo de um homem cruel e violento para um homem piedoso, misericordioso, que agora está chorando em lágrimas diante do Senhor. Quem sabe pela causa desse povo que o perseguia, diante da igreja de Jesus. Porque há um sentimento no coração deste homem agora. A pessoa que tem experiência com Cristo, ela muda o seu caráter. Ela muda a sua ótica. Ela muda os seus pensamentos, as suas atitudes, os seus atos, as suas expressões. Ela muda o seu comportamento.
Ela vai buscar o lado da santidade, o lado do zelo. Agindo de uma forma totalmente cautelosa, de cautela, disciplinar, a ponto de ser espelho, a ponto de ser referência. Eu não acredito numa pessoa que tem experiência com Cristo e de ficar de boca fechada e não falar dele. Ele é convencido de uma suposta conversão, mas ele não é convertido. Ele é convencido pelo seu próprio ego. Qual foi o homem da Bíblia que teve uma experiência com Deus e não falou dele? Não falou a respeito de Deus? Agora Paulo está em direção a Jerusalém, não sabendo o que lhe aguarda, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. O Espírito Santo de Deus, de cidade em cidade, o revelava a ele o que ele iria enfrentar. Se fosse outra pessoa, desistiria. Se fosse outra pessoa, se recusaria. Mas ele estava pronto a entregar sua vida a Cristo. Ele estava preparado. O seu psicológico estava preparado para essa hora, para esse momento, para essa ocasião. Enfrentando tribulações, tentações, perseguições. Você vê o foco na vida deste homem. Ele está focado. Ele está sedento. Tudo pode estar revirado, mas eu estou com a minha fé em Cristo. Eu não abro mão dela. Eu não vou abrir a mão dele. Se é o próprio Espírito de Deus que está falando, então eu tenho que cumprir esse chamado. Por mais que seja penoso, doloroso para mim. Por mais que seja difícil. A ponto de me causar certos questionamentos. Mas eu estou aqui. Estou no labor dessa luta. Estou falando desse Cristo até o momento que Ele permitir. Ele não cessou de falar de Jesus. Ele não se calou. Hoje, muitos têm se calado e vão pagar um preço muito alto. Muitos têm retrocedido para trás, dado as costas para Deus. Têm abandonado a fé. A cada manhã eu peço para que Deus venha suprir essa carência. Que Deus possa colocar desejo em nossos corações. Prazer de falar do amor dele. Hoje muitos não possuem esse prazer, essa alegria, esse entusiasmo. Essa vontade, a ponto de você parar um momento da sua vida, para você simplesmente abordar e falar dele. Imagina você saber que você vai chegar num lugar e você vai ser preso. Imagina você saber que você vai chegar num lugar, você vai sofrer tribulações, e você não sabe de onde que vem.
Ele poderia chegar lá bem desapontado e desanimado. Mas pelo contrário, esse homem vai avante. Ele rompe. Ele quebra as barreiras da dificuldade. Aleluias. Que o Espírito de Deus nos dê essa força, nesses últimos dias, para que a igreja de Cristo Jesus rompa, venha romper com essas dificuldades. Agora ele vai dizer, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Que palavra linda! E eu não estou interessado no que vai acontecer comigo. Se é prisões, se é tribulação, se vão tirar a minha vida. Eu não tenho a minha vida por preciosa, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu não me preocupo com a minha vida. Eu não tenho essa preocupação. É como ele estivesse dizendo, Deus tem cuidado de tudo e não vai deixar de cuidar até no último momento. Eu estou amparado por Ele. As suas mãos têm me sustentado. Contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Ele dá a maior ênfase, a maior importância é no seu chamado. Ele destaca aqui um verso-chave nessa passagem aqui, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. Querido, quando você está envolvido com as coisas de Deus, você sente essa alegria. Você sente prazer. Isso te estimula. É gratificante. É difícil trazer uma palavra que venha sustentar esses sentimentos. Ele quer somente cumprir o seu chamado. E com alegria. Alegria que quem o favorece é o Espírito Santo de Deus que estava presente na vida dele. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus falando essas palavras. A pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, ela vai falar das coisas de Deus. Ela descarta a sua própria existência para dar ênfase nas coisas que Deus a deu, que é o seu chamado, o seu ministério. A minha vida pouco se importa. Eu não faço questão por ela, desde que eu cumpra o chamado de Deus. Aleluias. E recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Aleluias. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Rapaz, aqui é um momento de despedida. É um momento crucial para os seus amigos. Uma pessoa que fez a total diferença. Uma pessoa que foi abraçada pelos irmãos. Agora está dizendo essa palavra dura. E nunca mais eles veriam o seu rosto.
Somente as lembranças e as recordações vão perdurar ao longo da vida de cada um. As palavras vão soar em seus corações. Eles vão lembrar das palavras de Paulo. Paulo dizendo para eles: olha, nunca mais vocês vão ver meu rosto. É um caminho sem volta. Aproveita, querido. Aproveita este momento. Aproveita desfrutar das coisas de Deus. Aproveita as ocasiões que Deus te oferece. Desfruta a presença de Cristo. Pode ser que em algum momento isso seja rompido. Ama quem tiver que amar. Abrace os seus amigos, sua família. Faça o bem. Ame o seu próximo. Pratique a justiça. Não seja a favor da injustiça. Ajude essa pessoa que se encontra humilhada, prostrada, derrotada. Estende a sua mão. Porque pode chegar algum momento da nossa vida que a trajetória venha a ser rompida, o tempo venha a cessar. Se tiver que falar palavras, fale. Se tiver que perdoar, perdoa. O que nós ganhamos agindo desse modo, a ponto de não perdoar aquela pessoa que lhe fez mal, o que nós ganharemos com isso? Perdoa essa pessoa. Não guarde, não armazene em seu coração esse sentimento de mágoa, esse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio, de fúria, de ira. O seu coração não tem espaço para isso. O seu coração tem espaço para o Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus. Deixa Ele morar em seu coração. Deixa Ele fazer parte da tua vida. Deixa Ele te ajudar. Como Ele está fazendo com Paulo. No momento do desespero, da angústia, da aflição. No momento dessas coisas, desses sentimentos que te faz chorar. Jesus, Ele está ali, ao seu lado, te sustentando. Aleluias. Aqui esses irmãos, quem aproveitou aquele momento com Paulo vai ter suas boas lembranças. Este homem de Deus precisa ir, ele precisa testemunhar, agora perante os grandes. Ele precisa cumprir a sua carreira. Não tem como ele ficar naquele ciclo de boas amizades que ele conquistou. Existem momentos do nosso ministério, da nossa vida, que nós não vamos conseguir mais estar do lado de pessoas que fez parte da nossa vida, que foi uma grande aprendizagem, que nós amamos, porque existe a obra de Deus e ela tem que ser concluída. Valoriza este irmão na sua igreja. Valoriza a pessoa que te quer bem. Valoriza esse pastor que te compreende. Aleluias.
Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todos o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus. Aqui Paulo está dizendo, olha, eu estou limpo, porque eu anunciei para vocês as verdades de Deus. Eu informei a cada um de vocês. Eu não fui isento, eu não fui omisso, eu não deixei de falar. Vocês foram informados, vocês têm consciência agora. Eu passei para vocês todo o bom conselho de Deus. E agora ele está dizendo, olhai, pois, por vós, tanto por vocês, como também para o rebanho, que são restantes das demais pessoas, sobre que o Espírito Santo vos constituiu. Eu estou indo embora, mas Deus levantou aqui neste lugar bispos, aleluias. Eu estou indo embora, mas Deus levantou bispo para apacentardes a igreja de Deus. Quer dizer, Paulo preparou homens que fossem capazes de conduzir o rebanho de Deus. Homens que ele poderia confiar. Aleluia. Então eu deixo essa mensagem para vocês, nesta manhã. Valorize o seu chamado. O que nós poderemos aprender aqui? Nós poderemos tirar como lição. E Paulo, mediante a tudo que ele passou, ele nunca deixou de anunciar o Evangelho, capacitando vidas a serviço da obra de Deus. Ele estava partindo, estava de viagem, sem volta, mas ele estava deixando ali a sua semente, os seus ensinos. Deus estava levantando homens que têm agora a mesma capacidade de cuidar da obra de Deus. Cuide de cada um. Não é apenas o papel do pastor cuidar do rebanho, mas você também pode cuidar. Você também pode ajudar. Faça a diferença. Deus te abençoe. Fique com Deus. Queridos, lembrando, eu trouxe alguns exemplares da Bíblia Sagrada. Pregador, eu não tenho Bíblia, mas gostaria de ganhar uma. Então vem aqui, eu vou entregar uma Bíblia para você. Tem custo? Não. O único custo é você orar por esse trabalho, esta obra. Apresenta esse trabalho nas suas orações. Este é o custo. Tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. E dando sequência, o nosso amigo missionário capelão Edson Henrique. Pessoal, nesse exato momento, nós estamos finalizando mais um trabalho de evangelismo aqui na área central de Londrina. Gostaria de discorrer o meu agradecimento a todos os nossos amigos internautas que esteve conosco, nos acompanhando, interagindo conosco.
E eu gostaria de agradecer pelo esse apoio, essa iniciativa. Que Deus de fato venha abençoar você e sua família. E não deixe de estar orando a favor desse trabalho, dessa obra que é de suma importância, tanto para a igreja como também pelas vidas que aqui estão, para que essas vidas sejam restauradas e possa ter a oportunidade da salvação. Deus abençoe vocês, um forte abraço, fica com Deus, até a próxima.